Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Vamos continuar hoje os nossos estudos do livro de Atos. Hoje nós estamos em Atos capítulo 17 e nesse momento o apóstolo Paulo está pregando em Tessalônica. Diz assim: passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como ele tinha esse costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles, ou seja, ficou ali insistindo e falando e pregando o evangelho para eles sobre as escrituras, expondo a eles e demonstrando que convinha que Cristo padecesse, ressuscitasse dentre os mortos, e era este Jesus que ele vos anunciava. Dizia ele: esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que coisa linda, né? E alguns creram, alguns que estavam lá creram, e eles se ajuntaram com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Algumas mulheres importantes estavam ali também. Então eram gregos, eram judeus, todos reunidos para ouvirem o que Paulo tinha para dizer. Mas os judeus desobedientes, olha como que a palavra se refere aos judeus que não aceitavam essa pregação do apóstolo Paulo. Judeus desobedientes. Até hoje há muitos judeus desobedientes, como há gregos desobedientes, como há asiáticos desobedientes, como há brasileiros desobedientes, que não recebem essa palavra, que não aceitam essa palavra, que querem viver a sua vida do jeito que eles querem, sem dar atenção a essa verdade, a única verdade que é Jesus Cristo. Movidos de inveja, porque eles estavam com inveja, porque Paulo, quando falava, ele arrebanhava multidões, multidões criam naquilo que ele estava pregando. Tomaram consigo alguns homens perversos, olha o tipo de homem que persegue a igreja, né? Homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, Jason era o que estava dando abrigo a Paulo, procuravam trazê-los para junto do povo. E, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, chamando estes que, dizendo assim, ó, clamando assim: esses aí, ó, são esses que estão alvoroçando o mundo e chegaram também aqui. Os quais Jason recolheu, falando de Paulo e Silas. Ó, o Jason deu abrigo para eles na casa dele. E todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há um outro rei, Jesus. Aleluia! E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que deram ouvidos a todas aquelas coisas, né? Tendo, porém, recebido uma satisfação de Jason e dos demais, eles o soltaram. O Jason lá se explicou o que estava acontecendo. Como ele era um homem honesto, idôneo, conhecido, não tinham muito do que acusá-lo, acabaram mandando eles embora. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, porque eles já estavam caçando Paulo e Silas de novo. Aí mandaram para outra cidade. E eles chegando lá foram onde? A sinagoga dos judeus. Eles paravam? Nem nada parava Paulo e Silas, nada parava. Perseguição, açoite, prisão, nada podia parar, porque eles estavam determinados a pregar o evangelho da salvação. Aleluia! Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam lá na Tessalônia, os de Bereia, porque de bom grado eles receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim como da maneira que Paulo estava explicando a eles. Paulo mostrava nas escrituras que eles conheciam os sinais e tudo que apontou e apontava para Jesus e o cumprimento dessas profecias na pessoa do Senhor Jesus. Então Paulo ia, detalhava, mostrava, explicava, e assim muitos iam crendo na palavra. De sorte que creram muitos deles, diz aqui o versículo, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos homens. Mulheres gregas de classe nobre
e muitos homens. Todos passaram a crer no evangelho. Mas logo que os judeus lá da Tessalônia souberam que a palavra de Deus também estava sendo anunciada por Paulo em Bereia, eles foram até lá. Não estavam contentes que eles saíram de lá. Agora souberam que eles estavam pregando em outro lugar, foram atrás deles também. E ficaram ali. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali, porque eles, de novo, os irmãos da Tessalônica vieram e começaram a perseguir lá em Bereia Paulo e Silas, amém? E enquanto Paulo os esperava lá em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo. Ele sentia muita misericórdia por aquele povo. O espírito de Paulo se comovia, diz essa palavra, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Porque os gregos, eles tinham um Deus para cada coisa, né? E um Deus para fazer chover, um Deus para curar dor de cabeça, um Deus para curar dor de barriga, um Deus para isso, um Deus para aquilo. Os gregos tinham muitos deuses e ele ficava... O espírito dele não suportava ver aquilo, ele sentia muita misericórdia pelas pessoas, ele queria anunciar o verdadeiro evangelho àquele povo. E assim deve ser o nosso sentimento, né? Das pessoas que ainda não conheceram o Senhor Jesus e ainda não vivem esse evangelho como ele tem que ser vivido em espírito e em verdade, em adoração ao único Deus, digno de honra, digno de glória. A gente se comove e a gente não para de pregar. Por quê? Porque nós queremos ver todos convertidos à verdade. Aleluia! De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e com os religiosos. E todos os dias, veja bem, todos os dias na praça, com todos que se apresentassem. Qualquer um que aparecesse lá na praça, ele estava pregando. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer esse paroleiro, esse falador aí? O que ele está falando, contando lorota? Que história é essa que ele não para de falar? E outros diziam assim, outros já eram mais, pensavam, talvez, quem sabe, com certeza a gente sabe, ele está falando alguma coisa muito importante, séria e verdadeira. Parece que ele é um pregador de deuses estranhos. Ai, meu Deus, deuses estranhos? Porque ele lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E Paulo aproveitou a deixa dos deuses estranhos para pregar o Deus verdadeiro para eles. E tomando, levaram a Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Eu estive nesse Areópago, é um lugar que fica bem no alto, lá em Atenas, e é onde as pessoas vão para discursar. Tem até uma pedra assim bem grande, onde entra dentro da pedra, e foi de lá que Paulo pregou essa mensagem. Pois coisas estranhas nos falas aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Explica para nós melhor essa história, amém? Pois todos os atenienses e os estrangeiros que residiam lá, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e de ouvir alguma novidade. Então, o típico fofoqueiro, né? Tá falando alguma novidade, nós queremos ouvir, porque é isso que eles faziam dia e noite, eles estavam querendo novidade. Tinham milhares de deuses, né? Então, qualquer coisa nova os interessava. E estando Paulo no meio do Areópago, ele disse: homens atenienses, prestem atenção na pregação de Paulo. Em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, havia um santuário para cada santo, para cada deus, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. A um Deus que nunca tinha se ouvido falar, mas até esse tinha lá um lugar separado, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é este que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aleluia! E nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É esse o Deus que eu estou anunciando para vocês.
o Deus que fez todas as coisas, que não necessita que ninguém dê nada a Ele, porque Ele que pode dar tudo a você e também pode tirar tudo de você. E de um só sangue Ele fez toda a geração de homens para habitar sobre a terra, sobre a face da terra, falando de Adão e Eva, né? Determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Mar, você vai até aqui, pronto, acabou, não vai passar daqui. Céu, você fica aqui. Estrela, você vem até aqui. Montanhas, vocês vão ficar aqui. E assim foi que Deus tinha feito todas as coisas e Ele estava explicando. É esse Deus aí que eu estou te anunciando, o que fez todas as coisas. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por um artifício e por imaginação de homens. Paulo dizendo, não há nada que possa ser comparado a esse Deus. Não existe uma imagem de escultura, seja ela de ouro, de prata, ou de cobre, ou de pedra esculpida, que possa ser semelhante a esse Deus, ou que possa ser adorada como pode o nosso Deus. Só Ele pode ser adorado em espírito e em verdade. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da sua ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Evangelho, como eu sempre digo, é isso, arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça Ele há de julgar o mundo todo, por meio do homem que Ele destinou, Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Como que nós podemos ter certeza que esse é o homem que vai julgar o mundo todo? Porque esse é o homem a quem Deus ressuscitou, para exaltar o seu nome, para que todos se dobrem, todo joelho se dobre e toda língua confesse que só Ele é o Senhor. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. Esse cara tá louco, falando de ressurreição de mortos. E outros diziam, acerca disso nós vamos te ouvir outra vez. Conta essa história de novo para nós, que essa daí nos interessou. Isso daí é interessante de se ouvir. E assim, Paulo saiu do meio deles. Viu que eles não estavam muito interessados, eles estavam levando a coisa na brincadeira, escarnecendo, e Paulo não podia perder muito tempo com pessoas que não têm ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram. Sempre tem algum no meio da multidão que vai crer nessa palavra. Entre os quais foi Dionísio, o nome de um deles, né? A Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Amém? E assim a igreja foi crescendo e Paulo ia passando de cidade em cidade. Em todos os lugares ele era perseguido, odiado, mas por muitos ele era querido, e as pessoas se arrependiam e as pessoas tornavam seu coração ao Deus vivo, ao Senhor Jesus, que é digno de honra, de glória e de toda adoração. Amém? Esse é mais um capítulo de Atos, onde nós vimos mais um momento da vida de Paulo, Silas e os outros apóstolos que saíram por toda a terra pregando esse evangelho da salvação. Que esse evangelho chegue aos seus ouvidos como verdade, porque Jesus Cristo é a verdade. Amém? Se você gostou, deixa seu like, não esquece de digitar um amém. E se você gostou e tem uma pessoa que se interessa em aprender essa palavra, compartilha. Amém? Um abraço e até amanhã com Atos capítulo 18.